Oi, tudo bom? Olha só, hoje eu vou começar a falar com você a respeito de um assunto bem conhecido, porque é uma metodologia, acho que é a metodologia mais antiga do planeta de ciência exploratória. Só que essa é uma ciência exploratória voltada para dentro de nós e não para o mundo fora de nós, é o mundo interno. Essa ciência se chama meditação. E a ciência da meditação, ela é desenvolvida, eu acho que há mais de 5.000 anos, certamente, que nós temos registros das técnicas, das ferramentas que foram largamente ah, passadas, né? Primeiro oralmente, e depois também por escrito nas várias tradições em vários locais do planeta. O próprio Jung já pesquisou bastante sobre isso, em que, através de um processo exploratório de auto-observação e descoberta e, portanto, mudança de percepção de quem nós somos, grandes mestres vieram formando outros mestres que formaram outros mestres e mestras, claro, né? Até que nós estamos aqui e podemos então também nos aprofundar nisso, certo? Então, é tão antiga essa ciência que se você pratica, você conhece, você já está nesse caminho. Se você não pratica, você já ouviu falar, né? E vale muito, muito a pena a gente conhecer, porque estuda a nós mesmos, certo? Então, é uma metacognição, que é quando a gente volta à compreensão para compreender quem nós somos. Então, o tema dessa meditação, desse vídeo de hoje é o eu observador, o ser e a meditação. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre meditação que eu vou estar presenteando você, certo? Então, já curte esse vídeo aí para poder ampliar a rede de pessoas que também vão receber. E se inscreve na nossa página, né? Já aproveita agora, se inscreve na nossa página, ativa o sininho para você receber e estar ao par das novidades. Muito bem. Diz Ramana Maharishi, que é um mestre bastante conhecido indiano, né? Ele diz o seguinte, eu vou fazer uma citação de uma frase que ele diz e aí nós vamos refletir em cima disso, tá? Ele diz: conhecer o ser é ser o ser. E ser significa existência. A sua própria existência. Você é porque você existe. Se você existe, você é. Então ele começa assim, veja. Ninguém nega a própria existência, mas ninguém nega a própria existência mais do que nega os próprios olhos, embora não possa vê-los. Então, olha só que imagem interessante. A gente não vê os próprios olhos, mas a gente sabe que a gente enxerga. E como a gente sabe que a gente enxerga, a gente não pode negar os próprios olhos. O que é que enxerga? Embora a gente não veja, certo? Então, o problema é o seu desejo de objetivar o ser. Porque o ser é o que está por trás da experiência, experienciando. Então ele diz, o problema é o seu desejo de objetivar o ser, né? Ou seja, ver o ser. Da mesma forma
que você objetiva os seus olhos quando você coloca um espelho diante deles. Então, como é que nós podemos ver o nosso ser, assim como nós vemos os nossos próprios olhos? Para podermos ver nossos próprios olhos, nós podemos colocar um espelho, então é possível ver, né? Então, essa é a parte do que o Ramana Maharshi fala, certo? E aí a gente continua com algumas reflexões bem importantes. Porque então nós vamos entender o processo meditativo, que tem várias fases, e ele é feito justamente como um método de espelho para que você possa ver o seu ser. A primeira fase do processo meditativo, ela consta em você esvaziar a sua mente. Então, no primeiro momento, você busca entrar num espaço onde você não seja mais todo o burburilho na sua mente, todos os pensamentos, os raciocínios, as preocupações, as emoções, tudo que está acontecendo na sua vida. Você procura se esvaziar disso tudo, deixar tudo isso em segundo plano e entrar num espaço neutro, de desidentificação de tudo o que está na sua mente. Esse é o primeiro, a primeira etapa, a primeira fase da meditação, né? Porque o objetivo da meditação é você exercitar, abrir um espaço de experiência em que você seja só você, sem tudo aquilo que você pega carona e que te distrai de você, de perceber você, certo? Muito bem. E aí, então, esvaziando a mente, a gente pode ir para a segunda fase da meditação, que é se desidentificar de pensamentos e emoções. Nessa fase, você vai perceber que a partir desse vazio que você criou de apenas estar ali, às vezes vem um fluxo de pensamento, mas você não pega carona nele, nem é sequestrado por ele, e aí vai na sequência do pensamento, você volta para você. Você observa o pensamento chegar, você observa a emoção chegar, só observa que está ali, mas não é mais sequestrado por ele. Você deixa passar, como uma nuvem, você deixa vir, deixa passar, e você se mantém com você. É a coragem de se manter com você, sem fugir mais de você. Porque pensamentos, emoções, conteúdos são distrações que impedem a gente de perceber a presença que somos, certo? Então você passa apenas a estar presente e observar todo esse fluxo. Deixa vir, deixa ir. Experimente isso. E então, aí você já está na terceira fase da meditação, que é você estar com você e apenas observando e voltando para você, para o seu vazio pleno, pleno da sua presença, mas sem conteúdos. Então, a meditação desperta, nesse momento, nessa fase, a meditação desperta
em você o observador, que é um outro ponto de referência para a percepção. Quer dizer, você não está mais na percepção, você não é mais aquilo que você percebe, ou pensa ou sente, mas você observa a percepção que acontece. Você observa as experiências, você observa os pensamentos, as emoções. E esse observador, então, ele é como se fosse um desdobramento do seu ego, que é o pequeno eu, de acordo com as palavras do Ramana Maharaj, é o seu pequeno eu. O pequeno eu é o ego. E o observador é como um desdobramento, um outro eu que olha esse eu. É como um espelho. Então, esse desdobramento, que é o observador, pode observar este eu. E se você pode observar o funcionamento do seu ego, então você não é o seu ego. E aí há um grande descolamento de você daquilo que você pensa que você é ou pensou que você era até o momento. Ou que a cada momento volta a ser abduzido para pensar que você é aquilo, se identificar com aquilo na vida, mas você já tem aí a ferramenta de você dar um passo para trás quando isso acontece e se desidentificar do que você pensa que é você, que na verdade é um funcionamento automático do ego e que você agora pode observar as suas artimanhas, a sua necessidade de controle, a sua reatividade, o seu sistema de pensamento persuasivo, como é que ele faz, como é que o seu ego faz. Então, com esse observador, há uma desidentificação. Mas o mais belo é que você pode voltar este observador que você desenvolveu na meditação, você pode voltar ele para olhar quem é que está sempre aí, na base da experiência. Você pode voltar esse observador para olhar a presença. Como é essa presença que está sempre aí, com tudo o que acontece, e que ela se mantém sempre imutável, constante, eterna. E você vai descobrir que existe esta presença imutável que experimenta todo o filme que você chama de sua vida. É a fonte, veja bem, é a fonte de luz projetada no filme que você chama de sua vida. Então você pode voltar esse observador e perceber essa fonte, a luz projetada, que está sempre aí na base de toda a experiência. Então, o observador é o espelho que permite descobrir o ser que é você. E aí, quando você pode voltar esse espelho para esse ser que é você, você passa para a quarta fase da meditação, de aprofundamento dessa meditação,
você se abre para essa quarta fase, que é a desidentificação do observador, que na verdade é um espelho, certo? Ele é um instrumento, é uma ferramenta para você descobrir o ser. Então você agora desidentifica desse observador, que é um espelho, para ser o ser. Então você pode entrar na presença que você é. E isso é uma experiência completamente diferente e que vai te levar a um outro universo que não é de percepção, mas que é o tudo e o todo que você é. Presença pura. Então é isso. Eu espero ter encorajado você a experimentar isso. Você pode agora, ao final desse vídeo, e do que eu vou pedir para você agora, se propor a experimentar isso. Abrir um tempinho agora, na sua agenda de afazeres, de ocupações e de distrações, você abrir um espaço de tempo para você simplesmente ser, porque esse é o seu maior propósito aqui, é ir além do mundo das formas e das distrações, certo? Então, deixa seus comentários sobre o que você sentiu, o que você percebeu assistindo esse vídeo, por favor. E fica ligado, fica ligada, porque vão vir próximos vídeos a respeito de meditação para te ajudar também nessa ciência de autodescoberta. Hoje eu vou conversar com vocês sobre meditação como uma forma de sequência do último vídeo que eu postei aqui no canal, com o título Meditação, Ciência de Você. Então, se você não viu esse último vídeo, é importante que você vá, assista ele antes desse daqui, porque esse vídeo eu vou começar a dar dicas práticas para que você possa fazer esse mergulho de autoconhecimento essencial dentro de você. Mas para que você entenda o que envolve a meditação, o que é a meditação, eu coloquei no último vídeo, ela acho que é a ciência mais essencial no sentido de investigação, não das coisas externas a nós no mundo, mas do que gera toda a projeção do mundo que a gente vê, que somos nós mesmos. Então, a meditação é uma forma de a gente fazer contato, fazer um encontro com nós mesmos, parar de nos escondermos atrás de tudo que a gente construiu e que a gente pensa que é causa do mundo. Então, na meditação, você descobre outra causa do mundo e, portanto, isso é altamente empoderador no sentido de você saber, de você ter acesso ao nível criativo da sua vida, certo? Então vai lá no último vídeo, se você não viu, veja, ali eu falo sobre as 4 fases da meditação. E é importante que você saiba o seguinte, essas 4 fases da meditação, provavelmente você não vai
alcançar ou desenvolver todas elas na primeira vez que você vai meditar, certo? Sob essa orientação. É importante que a prática da meditação seja uma disciplina, preferencialmente diária, em que você possa pelo menos 15 minutos toda manhã, né, ou toda noite, por exemplo, algum momento que você abra para que você faça esse acesso essencial, né? Porque a partir do momento que você faz esse acesso essencial, tudo na sua vida começa a se alinhar. Então, que importância você daria para isso? Para poder alinhar, para que tudo na sua vida se resolva de acordo com o que é o seu propósito interior, né? E aí, que importância tem isso na sua vida? Primeira coisa que você deve decidir, primeira decisão é essa. Isso é importante para mim? Eu quero descobrir o meu estado criativo, onde tudo que se manifesta na minha vida vem de forma harmoniosa e real, equilibrada, verdadeira, de acordo com o meu espírito. Se isso é uma coisa que você valoriza, então você pode abrir 15 minutos no seu dia, a cada dia, para praticar. E dessa prática é que você vai se aprofundando e descobrindo cada uma dessas fases da meditação que eu coloquei no vídeo passado, certo? E tudo que eu tô colocando nesses vídeos de sequência sobre meditação são percepções a partir de experiência, de que há anos, né? Há 30 anos ou mais, pouco mais, 35 anos que eu venho me experimentando como meditante, né? Meditadora, em vários caminhos já, e fui então registrando o conhecimento adquirido a partir das meditações, certo? E agora então eu contribuo com você com isso. Então, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou começar a dar algumas dicas práticas para você que te ajudem a você poder ir se aprofundando naquelas fases da meditação que eu falei no último vídeo, ok? Então, para meditar, no processo de esvaziamento da mente, que é o silêncio meditativo, então é importante observar algumas coisas, tá? Então, antes de eu falar o que é importante observar, eu quero falar sobre esse silêncio meditativo, né? Então, a gente inicia a meditação buscando experienciar um espaço dentro de nós de esvaziamento de conteúdos. Então, onde toda aquela sequência, você vai ver que tem pensamentos, você vai ver que tem sentimentos, emoções, lembranças, né? Então, em primeiro lugar, você pode ver tudo que tá aí. É como você olhar o que está na mandala do seu corpo astral, né? Tudo o que vem é o que tá aí. Você apenas observa e deixa aí. E após observar e deixar aí, então você decide internamente não embarcar nos pensamentos, na sequência dos pensamentos. Você só olha e se desidentifica e aí vai para um plano mais atrás do que todos os conteúdos, um plano de experiência pura, de presença pura, onde haja um silêncio além de tudo no mundo. E aí vem então dica prática para você experienciar esse silêncio.
essencial, que é da sua essência, da sua presença. Então, que é o seguinte, relaxando com os olhos fechados, todos os músculos da cabeça e do cérebro. Isso favorece o silêncio mental. Então, você pode começar, você presta atenção, porque na sua cabeça vai ter várias contrações de tensão. A gente normalmente tensiona, os pensamentos tensionam, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa para você fazer, para entrar nesse estado de silêncio, é começar a soltar todos os músculos da sua cabeça, do seu cérebro. Sinta o seu cérebro e solta. E o couro cabeludo, e a testa, os olhos, a face. Solta. Faz um relaxamento muscular mesmo, tá? Porque o que acontece? Quando pensamos, tensionamos espontaneamente e inconscientemente músculos de diversos locais da cabeça. E também mexemos os olhos. Então, isso é uma coisa que eu percebi com a prática da meditação e que você certamente vai perceber também. Você, por exemplo, faz isso, faz esse relaxamento, né? E aí você alcança um estado de silêncio, em que você sinta a sua presença e sinta a eternidade que você é. Você passa um pouco assim e daqui a pouco começa a ter algum pensamento, sem você perceber, de uma forma involuntária. Se você observar bem, se você for bem perceptivo, você vai ver que com o pensamento você já armou algum tensionamento no couro cabeludo. Então, você de novo vai inspecionar e relaxa novamente e entra no vazio novamente. Fisiologicamente, ao relaxarmos os músculos da cabeça, soltamos todas as tensões e imobilizamos os olhos, nós facilitaremos o silêncio mental e a mudança de estado de consciência, certo? Então, assim, ó, procura deixar os seus olhos calmos, estáveis, descansarem. Os olhos não precisam mais estar ativos, agora eles não estão mais olhando para coisas fora de você, certo? Então, os olhos são o nosso principal mecanismo de projeção no mundo externo, da gente achar que é separado, que existe um mundo aqui dentro separado do mundo ali fora. Os nossos olhos dão essa impressão pra gente. Então, quando você desativa os olhos, põe eles para descansar, não existe mais fora e dentro. Você está de olhos fechados. Relaxa a cabeça, não existe mais pensamentos. Relaxa tudo o que é mecanismo de atividade mental que te separa, que te faz se experienciar como uma pessoa separada. Relaxa, adormece isso. Você se mantém alerta, mas essas funções adormecem. Função do pensamento, função da visão e as musculaturas correspondentes, certo? Então, uma coisa que ajuda muito você a alcançar esse nível de relaxamento é você sentir como se o seu cérebro estivesse derretendo. Então, você pode dar esse comando para o cérebro derreter. Sinta ele como se ele estivesse derretendo. E isso ajuda a expandir a consciência, você sair da constrição do pensamento, tá? E
Então, com esse relaxamento do cérebro, da cabeça, dos músculos todos, esse derretimento, você pode fazer isso e ir relaxando e relaxando, inclusive o corpo todo, até você não sentir mais os limites do corpo. Porque o que gera a sensação de limite do corpo é um nível de tensionamento. Isso também você vai perceber nessa autoobservação. Então, se eu tô de olhos fechados e eu tô sentindo meu corpo, se eu solto e solto e solto todos os tensionamentos, daqui a pouco eu não sinto mais os limites do corpo. E aí é que a mágica acontece, aí o milagre acontece, que é o quê? Eu desidentificar do corpo e eu passo a me sentir como uma consciência inteira, expandida. É como se você estivesse flutuando por todo o espaço e não mais constrito a um corpo. Então isso já é o início da experiência de mudança de percepção com base na consciência que você é, ok? Então são essas as dicas para hoje, para você se experienciar, se explorar e se conhecer, ok? Então, muito grata, curte esse vídeo. É importante que você comente também, tá? Se você tem dúvidas, se você não entendeu alguma parte, se você precisa de trocar ideias a respeito de uma coisa, ou algo que te veio enquanto você estava assistindo esse vídeo, coloca nos comentários, vamos ter essa conversa. Isso é bem importante, até mesmo para eu entender sobre o que eu posso falar nos próximos vídeos para ser ainda mais proveitoso, tá bom? E é isso, se você gostou, também passa para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para a sua rede. Vamos fazer com que essa expansão de consciência realmente se expanda e alcance mais e mais pessoas no planeta, ok? É isso, muito agradecida. Eu sou Eliana Press, diretora do Instituto Atitude Ahimsa. Vai conhecer a gente também, acesse o nosso site e vai ser muito bom ter sempre você com a gente. Obrigada. Então, hoje eu tenho algumas anotações muito enriquecedoras para compartilhar com você, juntando fontes de estudo a respeito da metafísica da consciência, as pesquisas mais recentes a respeito desse assunto, com as percepções que eu tenho acessado em estado expandido de consciência. Então eu vou dar uma passada por algumas das teorias existentes e fazer as relações então com essas experiências, certo? Muito bem, então o tema do assunto de hoje é consciência e mente, panpsiquismo e idealismo monístico. Vamos traduzir. Aqui você vai ficar mais culto, aos poucos, mais culta. E nós vamos desvendando alguns mistérios juntos. Bom, nos estudos sobre a neurofisiologia da consciência, tem-se detectado a mente como uma emergência da atividade cerebral. Então, nesse campo, esse é um campo de estudos, né? Neurofisiologia da consciência. Eles consideram que a atividade cerebral, a interação, entre os neurônios na atividade cerebral geram um campo
de um campo elétrico que proporciona a experiência da mente. Isso é o que eles têm considerado a partir dos estudos. Então, sendo assim, consideram a mente ou a atividade cerebral, né, gerando a experiência mental, consideram isso como um mecanismo de monitoramento da vida individual. Como derivação desta linha filosófica, a Dana Zohar defende o panpsiquismo, que é o nome dessa abordagem filosófica, considerando a nossa consciência como o relacionamento entre partículas quânticas elementares do cérebro. Segundo a Dana Zohar, o que ela denomina o ser quântico. Inclusive, ela tem um livro que tem esse título, O Ser Quântico, Dana Zohar. E para ela, então, a interação, né, entre partículas quânticas elementares do cérebro é que geram a consciência. Bem, já por outro lado, devido às descobertas no campo da física quântica experimental, vários físicos optaram pela compreensão filosófica embasada pelo idealismo monístico. Essa já é uma outra vertente vinda a partir de uma outra abordagem científica, certo? Defendida por alguns físicos quânticos, o Amit Goswami é um deles, né? Que se chama idealismo monístico. Ou seja, a compreensão de que a realidade experimentada é uma criação da consciência a partir da ideia, né? A partir da ideia que a realidade é uma manifestação experimentada a partir da consciência, a partir da ideia, né? Criada pela consciência a partir da ideia. Ou seja, da crença ou modo de olhar ou modo de medir a vida. Então, o que acontece? Na física quântica foi comprovado que toda e qualquer manifestação de experiência na materialidade, ela só é possível na presença de um observador. Então, a presença de um observador é necessária para a manifestação da matéria. E mais, nos experimentos de física quântica, além do observador, né, consciente, ser necessário para a manifestação da materialidade, também a forma como ele decide medir, ver, né, considerar aquele experimento vai determinar, é determinante de como o experimento se comporta. Então, por exemplo, físicos quânticos, quando eles colocavam um medidor para medir fótons, né, que poderia ler ondas, os fótons se manifestavam como ondas. Aí eles mudavam o medidor de registro, e aí eles colocavam, em vez de um leitor de ondas, um medidor que podia medir, fazendo uma contagem de partículas. Colocaram lá para receber esses fótons, e aí os fótons foram registrados como forma partícula. Então, isso é que deixou muito intrigados os físicos quânticos,
pelo fato de perceberem que a forma como eles decidem medir o experimento determina o tipo de manifestação daquela experiência, né? Daquele elemento, onda, partícula. E daí que veio o termo ondícula, por exemplo. Então, dentro dessa linha filosófica, que é o idealismo monístico, né, para estar em coerência com esses experimentos, eles consideram que toda manifestação da realidade material, para que ela aconteça, é necessário um observador, né? Ou seja, a consciência. A consciência é necessária para a manifestação da matéria, inclusive a manifestação do próprio cérebro, do nosso próprio corpo, certo? E que, além disso, a forma de olhar ou de medir a realidade determina essa própria realidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, se nós temos crenças de que o mundo é como é o mundo, de como devem ser os relacionamentos, de como é que é o amor, essas ideias são formas de medir o mundo, formas pré-concebidas que predeterminam a experiência que a gente vê manifestada no mundo, ok? Então, e ainda que para explicar a experiência de um mundo único, vivenciado por diversas identidades, não é? Que somos nós todos, porque afinal de contas, se cada um de nós manifesta a sua realidade, como é que podemos experimentar um mundo único? Então, essa questão também os físicos se fizeram. E chegaram à compreensão que para explicar a experiência de um mundo único, eles concluíram que a consciência é una e que experimenta o mundo através de nós, de cada um de nós da diversidade. Mas que é isso que concerne a unidade ao mundo. O fato de que a consciência em que todos nós, individualidades, entre aspas, a consciência em que todos nós estamos conectados, essa consciência é una. E é por isso que não é possível nos considerarmos separados. Então, assim, a consciência não seria a nossa identidade egóica, que se acredita separada. É como nós estamos acostumados a pensar. Mas sim, a consciência seria uma unidade além do nosso corpo e ego, interligando tudo. É importante a gente falando dessas coisas e ouvindo essas coisas, você ouvindo, e a gente se conectando com essa experiência, com essas dimensões todas que somos, né? Como é que o uno, o macro, vai se desdobrando e chega à nossa experiência individualizada. Bom, agora eu vou partir então para a minha experiência relacionada a tudo isso, certo? Bom, eu tenho vivenciado e identificado através das minhas meditações tanto a mente, a que se refere a Zohar, certo? Com o panpsiquismo, né? Aquela mente que ela é
uma emergência da atividade cerebral, como tenho experienciado também a consciência una, a qual se refere o idealismo monístico. E percebo que são coisas diferentes. São diferentes e complementares. Como? Então, na experiência humana, né, eu concebo a mente emergente das funções cerebrais como um sistema de monitoramento da vida humana, contendo a memória, os condicionamentos, a aprendizagem, os desejos e as expectativas. O nosso funcionamento mental, né? É a função pensante que pensa e aprende sobre a experiência, criando a ilusão de um eu separado, identificado com a memória e com os funcionamentos condicionados, os funcionamentos auto-reforçados pela experiência. Então, tudo isso a gente resume na palavra eu. É uma autorreferência ou ego. E com este ego, a maioria dos seres humanos se identifica, desenvolvendo uma personalidade, certo? Porém, este ego que a gente desenvolve na nossa personalidade, se identifica, eu acho que eu sou isso, né? Que contém todas as funções mentais de autopreservação, de ser bem-sucedido, de reforçar as aprendizagens positivas, de excluir como aprendizagem também os experimentos mal-sucedidos, os gostos que a gente desenvolve, portanto, as expectativas que a gente tem, né, para a busca do prazer, as frustrações, os mecanismos para evitar a dor. Então, tudo isso também opera em questões de relacionamento para que a gente se garanta ter as nossas necessidades satisfeitas. Tudo isso é um pacotão que a gente denomina eu, que na verdade não é o eu, é um mecanismo automático de biofeedback. Quem já estudou os sistemas complexos, sistemas vivos, né, sabe que todos os sistemas vivos, eles desenvolvem um mecanismo de biofeedback para a sobrevivência e o aperfeiçoamento da espécie. Então, esse eu é um mecanismo automático, como um programa de computador inteligente, certo? E se assemelha a essa mente explicado pela Dana Zohar com o panpsiquismo. Porém, já, né, em meditação, nas minhas experiências em meditação, silenciando, ou seja, desativando esta mente pensante, eu tenho entrado em contato com a consciência. Então, por isso que meditação é fundamental no processo de descobrirmos quem realmente somos. Porque quando se silencia, né, se você pode
experimentar, exercitar, silenciar a mente pensante, que é todo esse mecanismo automático, então você deixa de se identificar com essa mente pensante, porque é como se ela adormecesse. Às vezes, na minha meditação, até uso uma técnica que pode te ajudar também, que é, eu fecho os olhos da mente. Então, além de eu estar de olhos fechados do corpo, eu sinto os olhos da minha mente fechando, e com esses olhos fechando, também silenciando, adormecendo a mente pensante. E eu fico como presença no espaço vazio. E se eu me mantenho como presença no espaço vazio, eu experiencio que eu não sou a mente pensante, nem nenhum de todos esses mecanismos que vêm automaticamente na minha mente quando eu estou em vigília. Então, eu estou ali, a presença existe, não há pensamento. Então, quem sou eu? Aí é possível experimentar a consciência, que é a tela de fundo, onde todas as experiências podem ocorrer, mas que não é nenhuma dessas experiências. Tá acompanhando? Fala agora. Fala agora, porque se você não fala, eu continuo. Se você fala, eu vou mais devagarzinho. Então, bom, ninguém tá falando nada, tô continuando. Então, né, em meditação, silenciando esta mente pensante, eu tenho entrado em contato com a experiência da consciência. A consciência una, mãe de todos os aspectos da experiência do mundo, das formas, que alimenta toda a vida na diversidade. E eu experimento essa consciência, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, né? Já tive experiências de ser tudo o que existe. A minha consciência é ser todas as formas e manifestações que existem. E essa consciência que alimenta tudo e todas as formas e manifestações, eu experiencio ela como uma luz, é uma presença que é uma luz de uma sutilidade imensa. E que esta luz é como se fosse a composição de toda a manifestação de todas as formas. Na base é luz. Sendo todas expressões da mesma vida. Assim como também concebe o idealismo monístico. Então, esse idealismo monístico, né, é desenvolvido por vários físicos quânticos, que traz essa leitura filosófica de como a manifestação da realidade ocorre, essa consciência como sendo a base de toda a realidade. Eu posso experimentar isso também em meditação. E você pode também, é um exercício de desenvolvimento. O mais talvez o desenvolvimento mais importante que nós temos para conquistar na experiência humana da materialidade, que é ver além de todas as formas e das identificações, que é realmente descobrir quem somos e experimentarmos como somos. Se descobrir nessa brincadeira de esconde-esconde. O ponto ápice da brincadeira é quando a gente se descobre, não é verdade?
Então, ainda indo mais longe, tenho percebido esta consciência como composta em... olha só que coisa interessante, né? Essa consciência una, ela... tenho percebido ela desdobrada e composta em um nível que é das presenças de todos os seres entremeados entre si, sendo todas uma só. Presenças de todos os seres entremeadas entre si, sendo todas uma só. Então, tem um nível de desdobramento desse uno, que eu já experimentei várias vezes em meditação, que é como se como fosse um entrelace de todas as consciências existentes na filiação, vamos dizer, a filiação de Deus, né? Nós todos, todas as consciências criadas estão entremeadas num ser único. Tem um termo da monja Coen que pode se aproximar a isso, que ela diz: nós intersomos. E nesse nível das consciências entremeadas entre si, realmente nós intersomos. É como se cada uma de nós, da consciência já individualizada, também experimentasse em si próprio, em si própria, todos os outros seres que existem. São o mesmo, mas já existe um grau de diferenciação na experiência, não no ser. Então, tem este nível, né? E tem um outro nível de pura luz e amor, sem forma ou estrutura, completamente sutil e etérica, na qual estão mergulhadas as presenças e o mundo das formas e experiências, certo? Então, é isso. É só tudo isso. Seriam, né, esses níveis de desdobramento. O uno sutil, que é pura luz, banhando então todas as consciências que estão entremeadas, que são a criação. Estas todas presenças, consciências, presenças, criando então a experiência da materialidade dos corpos e da nossa experiência ordinária, certo? Então, eu espero que tenha gerado muitos insights para você, para o lado daí, né? Que é junto comigo também. E por sermos juntas, eu sei que tudo isso que eu vou falando, ele vai como que acordando a consciência de cada um e cada uma que também vai assistindo e refletindo junto comigo, né? E pode gerar muitas eurecas para você, sabe? Sabe o que é eureka, né? Uau! Agora eu tô entendendo melhor alguma coisa que eu já percebia, mas não sabia nem nomear. Então, conta pra mim o que é que veio pra você, o que é que vem pra você, o que é que virá pra você. Coloca aí nos comentários, no chat. Esse é um espaço muito precioso para que a gente possa realmente interagir também, tá bom? E eu conto com você para fazer este vídeo voar, alcançando muitas pessoas também neste momento de despertar do planeta e de cada um e de cada uma de nós, certo? Então é isso. Sou Eliana Press, diretora do Instituto Atitude Ahimsa,
acessa também o nosso site para você saber mais sobre todos os nossos trabalhos, ok? Um beijo! Hoje é um dia de atitude. Lá vai a nossa dica de atitude do dia de hoje. Quanto mais relaxado eu estou, mais espaço eu dou para Deus. Quanto mais eu me tensiono e me contraio, mais eu me diferencio como uma pessoa separada. Mais parece que eu sou separada. Mais identificação com o ego. Você já percebeu isso? Quando estamos relaxados, é que podemos experimentar profunda alegria. Podemos amar e ser amados. Pense comigo. Quando algo nos ameaça, por exemplo, alguém vai levar uma surra, qual é a atitude corporal? É se contrair. A tensão e a contração não podem conviver com o amor. Tensão e contração são reações ao medo. Relaxamento é a resposta da confiança. Resposta da confiança no amor. É o que nos abre para sermos amor. É o que nos abre para Deus. É o resultado da fé. A fé é a confiança de que somos amados e de que somos amor. E não precisamos, portanto, nos defender. Aceitamos o que Deus nos dá, o amor que Deus nos dá. Reconhecemos que somos amor, como a nossa fonte, e não queremos atacar e nos defender. Então relaxamos. Decide isso e você pode viver em amor e relaxamento. O relaxamento expande, a tensão contrai. A tensão revela a crença de que você precisa atacar ou se defender. A crença de que o mundo seria sem sentido. A crença no acaso, no aleatório. O relaxamento expande e dilui os limites entre o eu e o outro, entre o eu e Deus. É a própria rendição, a sabedoria da vida. É o aval que a gente se dá de se amar
de se abrir ao amor que recebemos e que somos. Só em relaxamento profundo podemos expandir e viver a totalidade da unidade existencial. Reflita isso, experimente isso. Você pode também experimentar isto meditando.